Questão 1. Ana Paula ia preparar um suco de uva para o lanche com suas amigas. No rótulo da garrafa de suco concentrado havia informação: 2 copos de suco concentrado para 3 copos de água. Como Ana Paula queria encher uma jarra com o suco, resolveu colocar as seguintes quantidades: 3 copos de suco concentrado e 4 copos de água. Ao proceder assim, ela conseguiu o mesmo sabor de suco de uva? Então, vamos ver aqui, ó. Percebam que o que a Ana Paula pensou? Ela aumentou um copo de suco concentrado e um copo de água. Mas, a gente tem que ver a proporção disso tudo aqui, ó. 2/3. 2 dividido por 3. 2 é menor do que 3, acrescenta um zero e uma vírgula. 3 vezes 6 dá 18, para chegar em 20 sobra 2, acrescenta um zero. 3 vezes 6 dá 18, isso daqui vai dar 0,66666, uma dízima periódica, do qual eu vou arredondar para 0,67. Já aqui, 3 copos de suco concentrado para 4 de água, 3 dividido por 4, acrescento 0 e uma vírgula. 7 vezes 4, 28, para chegar em 30 sobra 2, acrescento um zero. 5 vezes 4, 20, 0,75, 75 centésimos. Ou seja, 3/4 é a mesma coisa que 75 centésimos e 2/3 é a mesma coisa que 67 centésimos. Então, o que a Ana Paula fez com que o suco ficasse mais forte. Então, ela não obteve o mesmo sabor. O suco ficou mais forte. Então, não ficou igual ao sabor original. Questão 2. Quantos quadradinhos brancos há na 8ª figura e quantos azuis? Então, eu montei aqui uma tabelinha para a gente observar o que aconteceu, ó. Na primeira figura, tem um quadradinho branco e 8 azuis. Na segunda figura, tem 4 brancos e 12 azuis. Na terceira figura, tem 9 brancos e 16 azuis. Aí, fizemos a quarta e a quinta figuras. Na quarta figura, vão ter 16 brancos e 20 azuis. Bom, o que a gente pode observar aqui? Para descobrir a quantidade de quadradinhos brancos está bem simples. É a posição da figura ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e 8 ao quadrado é 64. Ok, agora vamos descobrir como que eu vou fazer para ver a quantidade de quadradinhos azuis. Então, é o seguinte, ó, vamos observar que quando eu tenho aqui os números ímpares, por exemplo, a primeira e a terceira figura, é número ímpar. Para a gente descobrir a quantidade de quadradinhos brancos, eu tenho a posição da figura, que é o 9, que ele foi subtraído de 2 figuras depois. Por exemplo, quem vem depois da terceira figura? Vem a quarta e a quinta figura. A quinta figura é 25 menos 9, que deu 16. Por que 25 menos 9? Porque a quinta figura é 5 vezes 5, que dá 25. A quarta figura. Quais são os próximos 2 figuras? Vem a quinta e a sexta. Sexta figura, 6 vezes 6, 36. Menos 16, que dá 20. Agora, se eu tenho aqui a 8ª figura, quais são 2 figuras depois? A 10ª, 10 vezes 10, que dá 100, menos o 64,
que dá 36. Então, essa é a resposta da questão 2B. 64 brancas e 36 azuis. Opa, cortou um pedacinho aqui, né? Oh, agora apareceu. Letra C. Que posição ocupará a figura com 121 quadradinhos? A 9ª posição. Por quê? Nós vimos que 9 ao quadrado dá 81. Então, teríamos 81 quadradinhos brancos. Depois do 9, vem o 10º e o 11º, ou seja, a 11ª posição, 11 ao quadrado, é 121. Então, nós teremos 81 quadradinhos brancos. E para descobrir a quantidade de quadradinhos azuis, é 121 menos 81, que dá 40. Então, são 81 brancos e 40 azuis, o que vai totalizar 121 quadradinhos no total. Questão 3. Considere um quadrado que compõe a figura ao lado, que cada quadrado tenha 1 centímetro de lado. Calcule o perímetro. O perímetro nós sabemos que é o contorno, é a soma de todos os lados. Então, se essa figura tem quadrados e cada lado tem medida 1, então, contando todo o seu contorno, dá 12, perímetro de 12 centímetros. E letra B, acrescente quadrados a ela, de modo que a figura resultante tenha perímetro de 16. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de figuras que tem perímetro 16, podem contar o contorno de cada uma delas, tudo tá dando 16 centímetros. E foi acrescentado 2 quadrados. Aqui tinha 6, agora cada um tem 8. Ou mais, né? Acrescente quadrados. Aqui tem 6, então essa tem 3, 6, 8. Essa tem 9 e essa também tem 8. O que que é o mais importante aqui? Perímetro 12, contorno 12. Carla irá fazer uma viagem e está organizando seu planejamento de gastos. Começou pela despesa que terá com combustível, que será uma viagem de 960 quilômetros no total, ida e volta. Ela sabe que seu carro consegue rodar 120 quilômetros com 15 litros de gasolina. Sabendo que o litro da gasolina custa R$ 3,50, qual será o gasto mínimo que ela terá com combustível? Bom, está falando que a viagem que ela vai fazer é de 960 quilômetros. Então, eu vou colocar aqui o 960 quilômetros embaixo do 120. E nós precisamos descobrir quanto que ela vai consumir de combustível primeiro, ok? De 120 quilômetros para 960, é só multiplicar por 8. 120 vezes 8 dá 960. Então, desse outro lado, eu vou multiplicar por 8 também. E 15 vezes 8 dá 120. Ou seja, para essa viagem de 960 quilômetros, Carla vai precisar de 120 litros de combustível. Se cada litro de combustível custa R$ 3,50, então, aqui no caso, é só multiplicar 3,50 por 120. E nós sabemos, então, que a Carla vai gastar R$ 420 com combustível nessa viagem.